Continuando hoje falando de literatura, falando com o escritor José Dinei Júnior, ele é passaquatrense, autor do livro Passa o Tempo em Passa Quatro. Bom, a gente estava conversando agora há pouco em off, né? E às vezes as pessoas chegam aqui na cidade, os turistas, e falam: ah, Passa Quatro é uma cidade tão calma. Aí a gente fala assim: não tá tão desse jeito. Já não... Levante a mão para o céu, que ainda é calmo, né, Décio? Já não podemos mais dormir com a janela aberta, com a porta aberta, não podemos deixar a chave no carro, nem na moto. Aconteceu um roubo aqui em Passa Quatro, ontem, na Praça Júlio Renier, na Rua Tenente Viotti, que é o centro da cidade. Às 9h40 da noite, levaram a moto do rapaz, que ele também deixou a chave no contato. E ele estava perto da moto, né? Quer dizer, as pessoas ainda dão muita bandeira, deixa o documento do carro dentro do carro, deixa a carteira no painel. Só faltou pedir para mim, rouba. Fala assim, leve-me, né? Só faltou escrever no carro, na moto, deixar a placa leve-me. Mas Passa Quatro, né? Houve aí crimes que ficaram muito conhecidos. Queria falar sobre essa questão. No livro eu relato 3 crimes. E o de maior repercussão, Odécio, foi a morte de um policial que tinha o apelido de meio quilo, obviamente pelo tamanho dele, que deu uma repercussão porque a pessoa que foi acusada do crime é uma pessoa da alta sociedade, filho de fazendeiro, que deu um soco e posteriormente aconteceram outras coisas quando o policial estava no chão. Muitas pessoas se aproveitaram, porque ele não era uma pessoa muito benquista na cidade, sabe, Eduardo? E aproveitaram para ajudar a matar. Na verdade, eu conto isso no livro, que uma pessoa foi acusada porque foi ele que deu o primeiro soco, era uma pessoa muito forte, e a vida inteira, um sobrinho dele até me ligou, falou: foi a primeira pessoa que inocentou o meu avô, ou meu tio, que foi a pessoa acusada a vida inteira, e sendo que eu relato no livro que não foi só uma pessoa que foi o causador da morte. Outro crime que teve muita repercussão foi ali no posto dos Forastieri, onde hoje é o Pontão, que teve um menino ali chamado Davi, que saiu para tomar um café, e quando voltou tinha alguém dentro do posto que deu-lhe uma paulada na cabeça. Talvez vendo os filmes que davam uma paulada, a pessoa desmaia, daqui a pouco já está beijando a mocinha, mas não foi o caso. Ele realmente deu um traumatismo craniano no menino. Teve muita repercussão na cidade também, porque as pessoas envolvidas, entendeu? E eu relato no livro, nesse capítulo, que foi tipo assim, 3 ou 4 jovens também na sociedade que foram ver se pegavam dinheiro para pagar o cinema e que se aproveitaram e deram uma paulada além da conta e mataram o menino também, né? Foi uma repercussão muito grande. E lá na feira também, que teve uma morte que o capítulo chama-se O Nego Brás, que um menino, né? Eu presenciei, porque eu era garoto, vivia por ali, né? São 3 fatos, mas é coisa que, conforme eu te falei, nos 40 capítulos, os demais, excetuando esses 3 que eu estou relatando, os demais são de coisas bem curiosas. Por exemplo, as pessoas que se ligam em futebol não sabem que aqui morou um zagueiro do Corinthians, chamado Zé Eduardo, que o pai dele era pastor da igreja presbiteriana, do qual eu faço parte, Reverendo Calvino, e jogou em grandes times do Corinthians, no Náutico, no Bangu, do Botafogo, e é um garoto que é oriundo aqui da cidade de Passa Quatro, entendeu, Décio? E com isso eu acredito que refere-se ao sucesso que está fazendo o livro, porque são fatos que eu me lembro, com essa boa memória que eu tenho, com a facilidade que eu tenho de escrever, que estou relatando coisas que as pessoas com certeza desconheciam.
Não, isso é importante, o resgate da história da cidade, né? Pedro Morse era uma pessoa também, né, que resgatou aí a história da cidade, porque se não fosse você, Pedro Morse e muitos outros, com o passar do tempo, com o passar dos anos e das décadas, essas histórias desaparecem. Veja você, nós tivemos um personagem aqui que era funcionário do Correio, o senhor Hernani Rocha, uma pessoa que eu enalteço no livro. Conheceu? Então, ele praticamente implantou o basquetebol aqui na cidade, que era ali naquela esquina do Colégio das Freiras, onde hoje parece que tem um posto de saúde, alguma coisa assim. Ali era uma quadra que ele, durante o dia, ele era funcionário dos Correios. No final da tarde, ele montou grandes equipes de basquete, inclusive com o jogador Marcelo Martins, que foi ser jogador do Flamengo no Rio, posteriormente foi treinador do Flamengo também de basquete, e que é um aspecto curioso, quando faleceu no Rio, o último desejo dele que fosse sepultado em Passa Quatro. Tem até o irmão dele que mora na esquina aí, que todos chamam de tio Belém, que é o Márcio, né? E eu conheci o Márcio, o Marcelo, a Eliane, as irmãs que eles tinham, uma família de cariocas que veio aqui e chegou nessa fase boa de esportes, no basquete, guiado pelo senhor Hernani Rocha, que tem uma família tradicional, as irmãs, os filhos todos. Eu conheço muito o Kleber Rocha. Kleber, meu amigo, magrinho, tem outros, o Hernaninho, né, o Jair. Enfim, são aspectos de Passa Quatro, como diz você, que o livro é um resgate da memória da cidade. Bom, nos tempos de hoje, com internet e tudo mais, e-book, hoje está mais fácil lançar um livro, ficar mais conhecido? Eu acho que até é banal, né? Tem muito livro por aí que não tem assunto, né? As pessoas às vezes acham, não, vou escrever, e escreveu e depois coleciona na casa dele, começa a presentear todo mundo, porque o livro não vendeu, né? Se você me permite, eu gosto sempre de citar um livro do Darcy Ribeiro, que você se lembra, saudoso, que as pessoas pensam que o Brasil é isso que é hoje, que por causa de um partido. Eu não sou partidário, não tenho partido político nenhum, que é por causa do partido que está governando. Não, Darcy Ribeiro escreveu Aos Trancos e Barrancos, como o Brasil deu no que deu. Eu sempre cito esse livro para mostrar que essa esbórnia, usar essa palavra, vem desde o tempo das capitanias hereditárias. Isso já, sabe, é da formação do nosso povo, entende, Eduardo? Infelizmente, pela formação que a gente tem dos portugueses, da mistura com os índios, com os escravos, que o país só passou a tomar um pouco de rumo com o fim da escravidão, que vieram os italianos, que vieram os imigrantes, os japoneses, mais para o sul do Brasil, os alemães, os poloneses, que aí deu uma outra conotação com a organização deles, porque é o que mostra o Darcy Ribeiro nesse livro, Aos Trancos e Barrancos, como o Brasil deu no que deu, que a bagunça aqui, dessa é uma coisa que vem de muito tempo, e é um livro muito bom, é uma diagramação muito fácil, até com desenhos. E eu faço sempre questão de ressaltar isso, porque as pessoas acham que a bagunça é de agora. Não é de agora. Isso, infelizmente, é uma coisa nossa, né? Bom, o pessoal está perguntando, mais pessoas estão perguntando aí onde se encontra aí o livro, né, para comprar. Na estação ferroviária, na banca do Biluca, no Arte 4, na Rua Tenente Viotti. Nas lojas principais ali da Rua Tenente Viotti, acho que praticamente todos os livros estão à disposição. Bom, Zé Diniz, eu andei fazendo umas pesquisas, é engraçado, eu nem sabia que eu ia te entrevistar, mas há 2 meses atrás eu comecei a fazer uma pesquisa sobre livros, sobre livrarias, né? E fiquei triste com tudo que eu vi, que eu li.
Por exemplo, várias livrarias conhecidas no Brasil, inclusive do Rio de Janeiro, estão fechando. Eu leio o mesmo jornal portas. que você, viu, Décio? Eu leio o Globo justamente, foi no Globo. E eu fiquei estarrecido com uma outra informação, que 20% dos livros vendidos dão lucro, 10% empatam e 70% dão prejuízo, né? Eu fiquei estarrecido com essa informação, né? E as livrarias, elas estão mudando, elas estão virando mini magazines. Antes você chegava na livraria, tinha só livros. Hoje você tem o café, né? Você tem DVD, você tem CD, computadores, né? Viraram papelarias também. Elas estão procurando arrumar meios de aumentar a clientela, né? Vendendo outros tipos de produtos que não só os livros, não? Um absurdo que está acontecendo agora é que as pessoas estão comprando livros para colorir. Colorir, não são crianças, são pessoas adultas, que inclusive trocam informações das marcas dos lápis. Então, estão entre os mais vendidos, dar né? Risada, porque... Estão entre os mais vendidos. Então você veja, quando você vê essa situação que a gente está passando aí, que eu citei no começo, da falta da palavra educação, isso é um reflexo. Poxa, você comprar um livro para você colorir, eu tenho que dar risada, porque eu vivo do que eu escrevo, de tentar transmitir a minha visão das coisas do mundo. Eu não sei se você sabe, hoje eu escrevo para um blog de Pernambuco, toda terça e sexta-feira, entendeu? E que passa o blog aí para o pessoal. É Coluna do Barão, que eu criei um personagem, que é o Barão de Passa Quatro, entendeu? E que Pernambuco, é isso aí, que é o blog deles. Aí entra toda terça e toda sexta a Coluna do Barão. Já há uns 2 meses que eu tenho escrito isso aí, e eu estou sentindo que existe essa aceitação, tanto que estão querendo que eu vá participar no festival literário lá em Recife, é exemplo desse que existe em Paraty. E eu estou até enviando meus 2 livros para lá, e com isso eu tenho essa satisfação de, num país em que as coisas são tratadas dessa maneira, no âmbito literário, como a gente está conversando, que eu consiga ainda um espaço para que as pessoas leiam as coisas que eu escrevo, né, Décio? E no caso das livrarias, elas estão se dando bem nesse caso do livro para colorir, que encontraram uma nova forma, né, de faturar mais, não? A pessoa que compra um livro para colorir, como que você vai conversar com uma pessoa dessa se a pessoa não tem o mínimo de cultura, de saber dialogar, de aceitar a troca de ideias, que o diálogo é muito importante. Eu exponho as minhas ideias, você expõe as suas. Agora, a pessoa que compra o livro para colorir, acho que é o fim, né? São agora 11h14. Daqui a pouco a gente continua falando aí com José Diniz Júnior, autor do livro Passa o Tempo em Passa Quatro. Volto já.